25, agora é 8h20 da noite. Uma boa noite para cada um. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se essa blusa aqui, esse negócio aqui que eu olho, parece que está escuro. Boa noite, boa noite. José, boa noite. Luciano, Rodrigo, boa noite. Nós vamos dar início novamente à live, a chave do Evangelho, a parte 30, reprise, né? Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Eu estou achando que essa câmera aqui está muito ruim do Instagram. Eu vou deixar as pessoas chegar, vou ter que limpar com um pano aqui. Deixa eu ver. Essa aqui do Instagram, eu tô achando que ela está muito ruim. Tô achando ela embaçada. É bom que vai chegando mais gente também, né? Marli Jesus entrou. Uma boa noite. Lulina. Eu não sei ler esse nome, não. Lu tem um H. Lima. Lu Lima deve ser. Então, uma boa noite também. Então, sem mais delongas, né? Eu acho que não tá bom, cara. No Instagram eu acho que não tá bom. No TikTok até que tá bom. Então, vamos lá. Vou virar a câmera aqui, gente. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, deixa eu virar a câmera aqui. Aí, ó. Então vamos lá, dar continuidade. Olá, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Desejo que tudo te vá bem. É para isso que nós trazemos as Sagradas Escrituras para te ajudar em tudo, para que tudo na sua vida possa fluir conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ocupados esse tempo aqui para explicar com detalhes todas as doutrinas sagradas do cristianismo pela visão do profeta de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. O profeta Elias, que viria para restaurar todas as coisas para que o Senhor Jesus pudesse, de acordo com Atos capítulo 3, verso 21, pudesse regressar à terra outra vez. O que seria necessário restaurar? Restaurar o Evangelho, restaurar a maneira com que as pessoas vivem a palavra de Deus. Na verdade, nos nossos dias, o povo lê muito pouco a Bíblia Sagrada. As pessoas buscam muito pouco por certeza daquilo que lhes falam. E uma das coisas que nos últimos anos da história da igreja nós temos observado é o quão comercial tornou-se a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de te falar um pouco a respeito dos dízimos e ofertas. E é um assunto que é tão falado e explorado dentro da igreja, mas é isso mesmo? É dessa forma? Foi assim que foi determinado pelas Escrituras Sagradas? Não, não é assim. Os homens estão vendendo a Deus. Os homens estão vendendo a palavra de Deus. E há quem compre. E há muitas pessoas interessadas por pagarem financeiramente por algo eterno. Mas elas se esquecem que não é isso que Deus requer. O requisito de Deus é um valor muito maior do que dinheiro. É vida, é alma, é a sua vida, a sua rendição, a minha entrega. Agora, existe dízimos nas Escrituras? Existe. Qual é a maneira correta, então? Vamos tomar a Escritura base, que é Malaquias, capítulo 3, verso 7 em diante.
onde diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus disse que eles estavam desobedecendo os estatutos de Deus. Então, está nos estatutos de Deus, sua palavra, a lei de Deus, está os dízimos e ofertas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa tem sido uma escritura muitíssimo explorada nas campanhas de prosperidade, nos cultos, sejam lá quais os temas dados a esses cultos, tem sido realmente explorado. Mas isso é escritura. E é ungida, e é necessário que nós, como cristãos, cumpramos aquilo que Deus determinou. Nós temos em Gênesis, capítulo 14, Abraão dando os dízimos a Melquisedeque, no verso 18 do capítulo 14 de Gênesis, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o dízimo, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão sai para uma guerra completamente sem condições de vencer aquilo, mas crendo em Deus, Deus entrega esses inimigos nas mãos de Abraão, e Abraão traz os despojos. O que são os despojos? Tudo aquilo que era daquela nação vencida, agora é desse que venceu a nação. Abraão entrega os dízimos até dos despojos. Tudo que vem na mão de um filho de Deus, ele dizima isso. Por que nós dizimamos e por que nós tiramos uma 10ª parte? E nós não dizemos: eu estou pagando os meus dízimos. Na verdade, eu estou devolvendo os meus dízimos. Eu estou entregando os meus dízimos. Por quê? Porque não era meu. Essa é a grande questão. De quem era toda aquela riqueza das quais Abraão tirou o dízimo? Foi Deus que deu os inimigos nas mãos. A nossa vida é exatamente assim. Quando nós chamamos Abraão de o pai da fé, nós então nos colocamos como que tendo a necessidade de viver tal como viveu Abraão. Em tudo, crendo em Deus, renunciando, saindo, obedecendo, fazendo exatamente tudo que Deus colocou nas mãos de Abraão. Ele próprio sabia muito bem que não era por sua grande administração, não era pelo seu grande poderio. Abraão tinha 318 servos, agricultores, pastores de ovelha. Esses homens foram lá e venceram
5 reis com seus exércitos? Foram eles que venceram? Não, foi Deus. Então tudo aquilo era de Deus. Aí eu faço a pergunta para você e para mim. Sou eu que faço tudo na minha vida? É você? Somos nós que conquistamos tudo? Ou tudo tem vindo de Deus? Ah, mas a habilidade que eu tenho com o trabalho, por que você tem e outro não? É, mas eu tenho saúde, por que você tem e outro não? Não vem tudo de Deus? Tudo vem de Deus. Então, não é que 10% é de Deus, 100% é de Deus. E Ele nos permite viver com os 90% e requer de nós os dízimos. E nós entregamos a Deus. E quando nós entregamos, nós temos essas promessas aqui de que Ele abre as janelas dos céus, de que Ele repreende também o devorador das nossas casas. Mas a questão está de que essa verdade escriturística passou a ser explorada e não ensinada. Todo verdadeiro cristão entrega os seus dízimos. Disse o profeta William Branham, ensinando a respeito de dízimos, ele disse assim: eu era apenas um jovem e fiquei internado, gastei dinheiro com o tratamento médico. Então eu comprei alguns remédios na farmácia e fiquei impossibilitado de trabalhar e cumprir com as minhas obrigações. Quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, eu fui até o farmacêutico e disse: eu devo, senhor, vou lhe pagar, mas primeiro eu vou tirar os dízimos e depois eu pago o senhor. Por que ele fez assim? Porque os dízimos não estão simplesmente em algumas escrituras, porque eles estão em toda a palavra de Deus. E tomando ali a lei em Levíticos, capítulo 23, 25, nos mostra como Israel lidava com essa questão. Eles colhiam e as primícias eram trazidas aos sacerdotes para que se fizesse um molho e que com esse molho fizesse movimento, chamado de molho movido. Aquele primeiro, os melhores grãos traziam-se e o sacerdote movia esse molho sobre aquele adorador que vinha, e a mensagem por detrás desse molho movido é que o restante de toda a lavoura fosse exatamente como esse primeiro molho de grãos graúdos, amadurecidos, os melhores, é um segredo de Deus dado ao seu povo. O povo de Israel, eles não plantavam no sábado, não trabalhavam no sábado. No sábado, eles tinham 3 vezes que iam a Jerusalém adorar, e nessas 3 vezes, 50 dias não trabalhavam. Eles tinham o 7º ano que não se plantavam, eles não colhiam os campos dos seus campos, eles não recolhiam aquilo que caía do cesto. Tudo isso era a ordem de Deus. E mesmo assim, era e é uma grande potência, uma nação sobrenaturalmente abençoada nesse quesito finanças. Só de forma racional era para nós dizermos: então eu vou obedecer a lei deles como uma regra de vida, fazer como eles fazem. Era um povo ofertante, era um povo que sustentava a viúva, era um povo que sustentava o órfão e também trazia os dízimos para a casa do Senhor. Às vezes alguém diz assim: eu vou pegar os meus dízimos e vou ajudar então uma família necessitada. Não. Os dízimos estão afeitos à casa do Senhor. Disse o profeta, irmão Branham, alguém lhe perguntando, disse: a gente pode construir a igreja com o dinheiro dos dízimos? Ele disse: não. A igreja se constrói com o dinheiro de oferta. A igreja se mantém com os dinheiros de oferta. Os dízimos se pagam ao pastor. Estamos repassando os ensinamentos. Mas com qual objetivo? Objetivo de arrecadação? Nós não pregamos uma mensagem para criar fortunas, para fazer impérios,
para enriquecer pastores. Não. Eu tive o desejo e o propósito de trazer esse pensamento para te abençoar. Tanto é que aqui nós não estamos pregando só para um povo. Não sei onde você congrega, mas seja dizimista, fiel, seja ofertante, fiel. Aonde? Aonde você congrega? Eu entrego os meus dízimos a quem? Disse o profeta também, William Branham, diz, no lugar onde você recebe o seu alimento. Então, eu sei muito bem que aqui na internet eu posso estar falando com pessoas de diversos ministérios, mas eu estou dizendo para você, não estou dizendo, traga seus dízimos a mim, sustente o meu trabalho. Não, estou dizendo, entregue os seus dízimos, faça as suas ofertas, porque isso é uma promessa de Deus para te abençoar, para te ajudar. Eu quero deixar esse vídeo aqui, apenas com as duas escrituras, mas eu quero voltar no próximo vídeo para nós falarmos um pouco mais a respeito desse assunto, porque é grande, é muito explorado, é explorado de forma errada, mas nós queremos trazer a forma correta para te ensinar a ser próspero, mas ser verdadeiro e não achar que você comprou sua salvação com os seus dízimos. Não. Eles nem eram seus. Você não compra nada com os seus dízimos. Você não compra nada com as suas ofertas. Você obedece e Deus cumpre sua palavra. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto, porque eu quero trazer essa ajuda de uma forma ainda mais ampla para que nós todos possamos compreender como as Escrituras requerem que nós, como cristãos verdadeiros, hajamos de acordo dentro desse assunto dinheiro, dízimos, oferta dentro da igreja. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com um amigo, com um irmão. É muito bom. Fale com alguém a respeito do Evangelho. Diga para eles que as chaves do Evangelho estão destrancando segredos para te fazer mais abençoado. Deixa aí o seu like, não é? Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus não tem preço. Deus te abençoe. O mundo hoje tem essa visão. Eu posso comprar a Deus. Mas por que existe essa visão? Porque alguém está vendendo Deus. E é um produto muito procurado. Mas Deus não tem preço. Nós falamos no vídeo passado sobre dízimos e oferta. A obrigação de um cristão e sua responsabilidade de entregar os seus dízimos, de fazer as suas ofertas. É bíblico e existe uma promessa de Deus, como lemos, que Ele nos abençoaria quando fazemos. Quando não fazemos, Ele nos considera roubadores. Roubará, pois, o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas. Agora, muitas pessoas, vendo essa promessa de Deus, sentiram-se na liberdade de tornarem-se representantes desse produto. Mas a palavra de Deus não é um produto. O reino de Deus não é um produto e não existe um preço que alguém pague para alcançá-lo. Daí muitas pessoas
confundirem tanto os que anunciam como os que vão atrás, confundirem as coisas de Deus. Deus fez promessa, Deus cumpre sua promessa, Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra, mas muita gente vai para o inferno sendo grandes dizimistas e ofertantes. E muita gente vai para o inferno fazendo grandes quantias de dinheiro por serem recebedores de dízimos e ofertas. Mas dízimo e oferta é uma maldição? Não. Maldição é aqueles que não fazem. Mas o problema é como os homens encaram as coisas de Deus. É tão maravilhoso. Eu estou com Hebreus, capítulo 7, gostaria de ler aqui. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vê que esse Melquisedeque não era o rei de uma cidade geograficamente posicionada ali próximo de Abraão. Esse Melquisedeque era uma teofania, uma manifestação de Jesus lá atrás. Agora, esse homem precisa de dinheiro? Esse homem precisa de dízimo? Não. Esse homem, a ele é devido o dízimo. É ordem, é lei de Deus. Não porque ele precisa, porque é a ele que se entrega. Então, seus dízimos não são entregues a um necessitado. Não é um valor de caridade que você está fazendo. Você entrega a quem é devido. A palavra manda trazer a casa de Deus, a casa do tesouro. O profeta de quem pregamos a mensagem diz: você deve entregar os seus dízimos onde você alimenta, pague o seu pastor. Então, dízimo não é um dinheiro de caridade. Dízimo não é um dinheiro que se faça um montante para uma comunidade. Dízimo se entrega. Considerar, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre os homens, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então você observa uma bênção aqui, de forma oculta, que o próprio Levi, que viria, Levi é filho de Israel, que é Jacó, então Abraão, Isaac, Jacó, Levi, que seria bisneto, tataraneto de Abraão, ele foi abençoado pelos dízimos que o seu tataravô pagou. A promessa, ela é mais do que abrir janela dos céus. A promessa, ela é uma bênção contínua na sua família. Deus não fica devendo nada para ninguém.
Por isso não se compra Deus. Deus não tem um preço. Mas Deus, Ele está devedor para com sua palavra. Então, quando eu faço aquilo que Ele requer, quando eu obedeço sua palavra, Ele não pode descumpri-la. Ele irá cumprir, ainda que isso passe geração por geração. Deus cumpre sua palavra. Olhando aqui, então, para esse prisma de receber as bênçãos de Deus por causa da obediência. Mas eu quero ler convosco São Mateus, capítulo 23, já que temos falado a respeito das pessoas pensarem que compra a Deus. São Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus falou com os fariseus e escribas, porque eles estavam com essa visão. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus disse assim: vocês fazem correto quando dão dízimos aí do cominho, dos temperos, né? Dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante. Quer dizer que se eu for um cristão que dou atenção ao juízo, um cristão misericordioso, um cristão de fé, eu não deveria dar os dízimos? Não, eu devo. A questão é que, ao dar os dízimos, as pessoas pensam que estão salvas. E desprezam, então, o juízo, a misericórdia, a fé. Desprezam as coisas corretas. Por quê? Então aí vem essa visão de que, já dei meus dízimos, Deus tem que me salvar. Não. A vida cristã, ela é um todo, ela é completa. E Deus não está cobrando dinheiro das pessoas. O dinheiro é devido. Os dízimos são devidos. As ofertas são devidas. Mas, entenda, que Deus não tem contas para pagar. Deus não tem dívidas. Você não vai dar a Deus determinadas coisas e dizer: Deus está feliz porque eu fui lá e paguei as contas de Deus. Não. Deus vai ser tão justo com aquele que entrega seus dízimos, mas não faz o resto das coisas corretas, como com aquele que é um pecador lá fora no mundo. Eu quero ler com vocês aqui Ageu, capítulo 1, só para você entender uma coisa, como Deus é justo e requer que nós façamos as coisas corretas. Ele diz assim, versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Qual casa? Aqui ele mandou trazer os dízimos de oferta. Eu vou mandar, eu vou fazer uma transferência, eu vou enviar um envelope para lá. Para. Então você acha que essa casa aqui, ela sobrevive de dinheiros? O profeta Irmão Brando disse assim: você que sustenta essa casa com seus dízimos de ofertas e com a sua presença, essa casa é casa de oração, essa casa é uma casa de congregação, essa casa é casa de cultos, essa casa dá louvores a Deus, essa casa levanta uma voz para que Deus seja glorificado. O dinheiro não se levanta, não se glorifica a Deus com dinheiro. Dinheiro recebe-se bênçãos. Deus requer adoração. Então as pessoas pensam: não, estou mandando os meus dízimos. Tem pessoas que nunca vieram nessa igreja e entregam seus dízimos. Todas elas que perguntaram: pastor, eu posso? Pode, mas não se engane, você não está salvo por isso.
Ah, meu comércio vai ficar bom? Vai. E esse é um grande problema para as pessoas. É que às vezes Deus abençoa um comércio, às vezes Deus abençoa um negócio, e elas estão em paz e nunca vêm, depois serão perdidas, condenadas. Mas eu entreguei meus dízimos, Deus dirá, e eu abençoei seu negócio. Eu nunca fui Deus para você. Eu fui uma instituição financeira. E há muitos pastores que serão condenados por terem apenas recebido dízimos das pessoas e incentivado-as. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Você tem que sacrificar, você tem que sacrificar. Sacrifício, Deus está procurando sacrifício de lábios, ofertas de lábios a Deus, de vida a Deus, glórias, glorificações ao nome de Deus, presenças, vidas dentro da casa de Deus. Olha aqui, Deus disse assim, então é para vocês tempo de ficar nas suas casas e a minha ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos caminhos, o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. É essa casa aqui? Não. Aonde Deus habita? No coração do homem. Então você tem a obrigação de trazer seus dízimos, ofertas e coisas, mas você tem que fazer dessa sua vida uma casa para Deus morar. E quando nós não fazemos isso, Ele, olha o que Ele faz. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. Então, essa coisa de pensar que paguei para ser abençoado por Deus, isso não existe. O Evangelho que nós queremos te trazer aqui, através das chaves do Evangelho, é um Evangelho verdadeiro que se preocupa e se ocupa em trazer toda a palavra. Faça seus dízimos e ofertas. Isso é o dever, isso é a obrigação de todo cristão. Agora, nossa obrigação não é ficar fazendo campanhas para dinheiro, arrecadações para dinheiro. Não, a nossa obrigação é dizer que você tem que cumprir toda a palavra. E a palavra requer seus dízimos, suas ofertas, sim. Mas a palavra requer você, sua vida. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, a sua vida é mais importante do que todo o patrimônio que você tenha que possa alcançar. Sua vida é mais importante. Dentro da casa de Deus, fazendo dela a própria casa de Deus. Por isso você vai ver aí muitas pessoas achando que por terem participado de uma construção de igreja, por terem entregado seus dízimos a vida toda, por terem feito oferta, elas estão salvas, mas não. Por quê? Porque o reino de Deus nunca esteve nela. E é aí onde o reino de Deus deve estar, em você. Quando ele está aí, você entrega dízimo do cominho, da hortelã e tudo, mas você não larga do juízo, da misericórdia, da fé. Você é um cristão. E é para isso que nós propusemos fazer as chaves do Evangelho, para despertar o seu coração para aquilo que é verdadeiro. Saia, fuja dessa loucura de venda do Evangelho, dessa loucura de compra de Deus. Isso não existe e isso não terá resultado. Você terá um bom emprego? Sim. Você terá, mas você jamais se saciará, porque alma se sacia e se farta da presença e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero te informar que você está perdendo muito, porque aqui
Nós temos cultos, pregação, cânticos, esclarecimento e ensinamento. Inscreva-se, é benefício seu. Se você já é e gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, com alguém que precisa, que está envolvido aí nesse mercado religioso. Ele não é um produto e nem Deus é um produto. Deus abençoe. Você é uma alma caríssima para Deus. Por isso Ele se deu por você. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Então, uma boa noite para todo mundo aí. Se Deus quiser, vamos ver se amanhã dá para me fazer a chave do Evangelho. Hoje eu fiz, que eu trabalhei bem, graças a Deus hoje. Então não teve necessidade de eu não fazer, né? Dando tempo eu vou estar fazendo para vocês, trazendo esclarecimento aí, a chave do Evangelho, para estar ajudando as pessoas a entender mais sobre as coisas de Deus, né? Então, uma boa noite para todo mundo. Eu estou um pouco cansado hoje, trabalhei muito. E Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei fazendo o que eu estou fazendo, né? O primeiro selo. Aqui o primeiro selo aqui, ó, tá aqui, ó, já fica aqui no computador. É 7 horas, 7h30 eu faço. Então, uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live e descansar um pouco também. Então, uma boa noite. Fique com Deus. Deus os abençoe.